Antes de continuar, pense por alguns segundos em uma pergunta simples. E se você estiver olhando para o lugar errado quando tenta descobrir se sua vida está mudando? Talvez você esteja vivendo uma fase em que olha para a própria vida e sente que nada está avançando. Você faz planos, tenta melhorar, espera alguma mudança, mas os resultados não aparecem na velocidade que gostaria. É nesse ponto que surge a dúvida. Será que todo esse esforço está levando a algum lugar? Só que existe um problema nessa forma de avaliar o progresso. Costumamos reconhecer mudança apenas quando ela produz algo visível. Uma conquista, uma oportunidade, uma resposta. Quando isso não acontece, concluímos que estamos parados. A psicologia, porém, oferece uma perspectiva diferente. Resiliência é a capacidade de se adaptar diante de dificuldades e situações de estresse, e ela não significa passar por problemas sem sentir medo, frustração ou cansaço. Ela também não é uma característica fixa. Envolve formas de pensar, agir e se relacionar que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Pesquisas recentes associam esse processo a fatores como autorregulação, percepção positiva de si e apoio social. Então talvez exista uma mudança acontecendo que você ainda não consegue medir. Você pode estar reagindo de maneira diferente a situações que antes te abalavam, tomando decisões com mais cuidado, estabelecendo limites ou simplesmente entendendo melhor o que realmente importa para você. E esse tipo de transformação costuma ser discreto. Muitas vezes só percebemos meses depois, quando enfrentamos uma situação parecida e descobrimos que nossa reação mudou. Por isso, antes de perguntar por que sua vida ainda não mudou, talvez valha perguntar: o que mudou em mim enquanto eu esperava? E essa pergunta nos leva ao próximo ponto. Para descobrir a resposta, precisamos olhar para a pessoa que você era antes e perceber o quanto ela já ficou para trás. Uma das formas mais claras de perceber o próprio crescimento é comparar sua reação de hoje com a reação que você teria alguns anos atrás. Talvez uma situação que antes tirava sua paz, agora seja apenas um problema que você sabe que precisa resolver. Talvez você tenha aprendido a esperar, a dizer não, a lidar melhor com críticas ou a não tomar decisões importantes no meio da raiva. Isso não significa que você deixou de sentir emoções difíceis. Significa que elas passaram a ter menos controle sobre suas escolhas. E essa diferença é importante porque o crescimento pessoal nem sempre aparece em grandes conquistas. Muitas vezes aparece na maneira como você enfrenta situações comuns. Pesquisas sobre resiliência mostram que fatores como autorregulação e uma percepção mais positiva de si estão relacionados à capacidade de adaptação diante de adversidades. Portanto, talvez você esteja procurando provas de mudança no lugar errado. Em vez de olhar apenas para aquilo que conquistou, observe aquilo que antes controlava você e hoje já não controla da mesma maneira. Essa comparação pode revelar algo que você ainda não tinha percebido. Durante todo o tempo em que achava que estava esperando a vida mudar, você também estava desenvolvendo novas capacidades para lidar com ela. E isso leva a uma pergunta importante. Se você se tornou diferente nesse período, será que algumas coisas que ainda não aconteceram realmente estão atrasadas? Ou será que você ainda está aprendendo a usar essa nova versão de si? Nem todo período de espera significa que algo está errado, mas também não precisamos transformar toda dificuldade em uma lição obrigatória. Algumas situações simplesmente são difíceis, injustas ou frustrantes. O que pode fazer diferença é aquilo que você desenvolve enquanto atravessa esse período. Quando uma pessoa precisa lidar repetidamente com incerteza, frustração ou mudanças que não escolheu, ela pode aprender a controlar melhor suas reações, reconhecer seus limites, organizar suas prioridades e procurar apoio quando precisa. A pesquisa sobre resiliência mostra que esse processo está relacionado a recursos individuais e sociais,
incluindo autorregulação, relações de apoio e uma percepção mais positiva sobre a própria capacidade de enfrentar dificuldades. Isso significa que o valor de uma fase difícil não está necessariamente no sofrimento em si, mas no que você consegue construir a partir da experiência. Uma espera pode ensinar paciência. Uma tentativa que não deu certo pode mostrar o que precisa ser ajustado. Uma porta fechada pode obrigar você a reconsiderar um caminho que já não fazia sentido. E depois de algum tempo, essas mudanças começam a alterar também aquilo que você procura. Você deixa de querer qualquer oportunidade apenas porque ela apareceu e começa a perguntar se aquela oportunidade realmente combina com seus objetivos. É nesse ponto que o crescimento deixa de ser apenas sobre suportar dificuldades e passa a ser sobre desenvolver discernimento. E isso nos leva ao próximo passo. Entender por que amadurecer também significa aprender o que não vale mais a pena perseguir. Com o tempo, uma mudança importante pode acontecer. Você começa a perceber que nem toda oportunidade merece sua energia e que nem toda a aprovação precisa ser conquistada. Isso não significa se tornar indiferente ou desistir facilmente. Significa desenvolver discernimento. Depois de passar por algumas experiências, você começa a entender melhor o que combina com seus objetivos, quais relações fazem sentido e quais situações apenas consomem sua atenção. Essa mudança também pode aparecer na forma como você lida com a opinião dos outros. Antes, talvez uma crítica fosse suficiente para fazer você questionar uma decisão inteira. Hoje, você consegue ouvir, avaliar e seguir seu caminho sem permitir que qualquer opinião determine seu valor. Esse processo tem relação com a construção de uma identidade mais estável. Você começa a tomar decisões baseadas menos na necessidade de aprovação e mais naquilo que considera importante. E talvez essa seja uma das formas mais concretas de perceber que você mudou. O progresso não está apenas naquilo que conseguiu conquistar, mas também naquilo que deixou de controlar suas escolhas. Quando você aprende essa diferença, surge uma nova pergunta. Se você já não precisa correr atrás de tudo para provar seu valor, então, o que realmente merece sua atenção daqui para frente? Talvez a resposta para tudo isso não esteja em esperar que alguma coisa extraordinária aconteça, mas em perceber aquilo que já mudou na forma como você vive. Você não precisa acreditar que todos os problemas têm um propósito ou que toda dificuldade necessariamente vai terminar em uma recompensa. A vida não funciona com essa garantia. O que você pode reconhecer é que experiências difíceis podem desenvolver recursos que serão úteis em situações futuras. Você já passou por momentos que, em algum momento, pareciam grandes demais para você, e mesmo assim, encontrou uma maneira de continuar. Talvez tenha sido aprendendo com um erro, mudando de direção, aceitando ajuda ou simplesmente dando mais um passo quando ainda não tinha certeza do resultado. É por isso que olhar apenas para o que falta pode dar uma impressão injusta sobre a sua própria trajetória. Compare quem você é hoje com quem você era quando enfrentou aquelas situações pela primeira vez. Talvez você ainda tenha problemas, dúvidas e objetivos que não alcançou, mas também tem experiências que antes não tinha, conhecimentos que antes não possuía e uma capacidade maior de lidar com aquilo que aparece pelo caminho. No fim, a transformação nem sempre acontece quando a vida finalmente entrega aquilo que você esperava. Muitas vezes, ela já aconteceu enquanto você estava aprendendo a continuar. E talvez seja justamente essa percepção que permite entrar no próximo capítulo sem precisar de uma promessa de que tudo será perfeito, mas com algo muito mais concreto. A consciência de que você está mais preparado para lidar com o que vier. Se este vídeo fez você olhar para a sua própria trajetória de uma maneira diferente, escreva nos comentários uma coisa que hoje você consegue enfrentar e que antes parecia muito mais difícil. Às vezes, reconhecer o próprio progresso é tão importante quanto buscar o próximo objetivo. Obrigado por ter ficado até aqui
e por dedicar alguns minutos para refletir sobre tudo isso. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos.